Bom, gente, já falei com todo mundo, mas queria convidar a Sura, né, para a gente começar a próxima mesa. Sura, podia abrir suas câmeras e... Olá, Sura, boa tarde. Olá, boa tarde, Paula. Boa tarde a Deixo todos. aí com você para convidar nossas convidadas. Pois não. Boa tarde, gente. Boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos ao quinto simpósio do Complexo Hospitalar, da Universidade de Pernambuco. É com grande alegria e satisfação que a gente abre essa conferência, né? Tendo aqui como convidadas ilustres, né? Relacionadas à Covid, né? Nossa conferência, cujo título, né? É Ciência e Covid-19, a importância, né, da pesquisa para a saúde. Então, eu convido, né, a professora doutora Esté Cerdeira, perdão, Esté Cerdeira Sabino, tá? Por gentileza, professora, a senhora abre sua câmera. Eu vou abordar um pouco aqui sobre o seu currículo Lattes, tá? Muito obrigada pela sua presença. Então, a professora Esté Sabino, ela é professora associada do Departamento de Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi diretora do Instituto de Medicina Tropical da USP entre 2015 e 2019. É investigadora, né, principal dos programas do NIH, né, Research Epidemiology and Journal Evaluation, Study Pediatric, e do também projeto de São Paulo, Minas Gerais Negligence Tropical Disease Research Center of Biomarkers Discovery. A professora Estelle atualmente é coordenadora do projeto PIT-FAPESP, né, cuja pesquisa é a Translation, Study of the Identification, Characterization and Validation of Severity Biomarkers Arboviral Infections, e também atua com um projeto entre FAPESP e o Conselho de Pesquisa Médica, né, professora? Atualmente, as suas principais linhas de pesquisas envolvem aí a segurança transfusional, HIV, doença de Chagas, arboviroses e anemia falciforme. Muito obrigada, professora, pela sua presença, tá aqui conosco. Eu também vou abordar e falar também um pouco sobre a nossa segunda convidada, conferencista, a professora doutora Jaqueline Góes de Jesus. Eu peço que a senhora, por gentileza, abra sua câmera para a gente conhecê-la. Vou falar também um pouquinho sobre o seu currículo Lattes. Né? A professora Jaqueline, ela é graduada em Biomedicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Biotecnologia em Saúde e Medicina Investigativa pelo Instituto de Pesquisa Gonçalo Muniz, né, pela Fiocruz, doutora em Patologia Humana Experimental pela Universidade Federal da Bahia, né, em ampla associação com o Instituto Gonçalo Muniz. Desenvolve pesquisas na área de arboviroses emergentes, né, como Zika, dengue, chikungunya, febre amarela, a febre Oropost e também a febre Maiaro, perdão. Atualmente desenvolve pesquisas, né, como bolsista da FAPESP, né, e vinculada aí ao CAD, né, que é o Centro Brasil, Reino Unido, né, de Descoberta, Diagnósticos Genômicas e Epidemiologia das Arboviroses, né. A professora Jaqueline também é uma das integrantes da equipe responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, dos primeiros casos de Covid-19 na América Latina. É com muito prazer, com muito orgulho que a gente abre essa mesa, tá? Sejam todas bem-vindas e eu passo a palavra para a professora Paula Loureiro, que vai ser a mediadora da mesa. Uma boa tarde, uma boa conferência. Não, eu quero só complementar isso que você acabou de complementar, né? Que nosso orgulho de termos as duas, né? Que primeiro sequenciaram e mostraram aí o vírus que chegou ao Brasil. Isso é um prazer enorme. Venho trabalhando com a professora Esté desde 2011, 2012, né? Nesse um projeto que é chamado Projeto REDS, que é um projeto internacional de segurança transfusional. E queria só já ressaltar que a professora Esté, ela é uma águia, entende? Em captação de recursos, sabe tudo, sabe como trazer dinheiro, e isso é que fez ela chegar, entendeu? Nessa forma como chegou, aonde chegou, né? E eu queria, professora, assim, interagir você com Sura, porque Sura também é uma grande pesquisadora, certo? Na área
na área básica, né, Sura? Você trabalha um pouco com hepatites, né, e com vírus, né, e também com medicamentos, né? Então, Sura é uma pessoa que, tendo nesse caminho, a gente pode também estabelecer boas parcerias, né? Afinal, a vida de Esther aqui para, né, nossa presença, eu queria que fosse presencialmente, como não pode ser presencial, e ela me confessou que se tivesse sido presencial, ela ia me dar um pito antes, porque já estava com os compromissos. Então, essa coisa de virtual é melhor, porque mesmo se ela estivesse lá, que ela vive viajando, se ela tivesse ou não tivesse, ela poderia estar aqui com a gente nos próximos minutos. Esther, muito obrigada. Jaqueline também, muito obrigada. É um prazer enorme conhecer. Ontem nós conversamos, né? O coração bate aí com nós nordestinas, né? Tá bom, então eu queria que vocês começassem. Tchau. Estou aqui aguardando enquanto vocês. Vou tirar minha câmera para a Esther começar, né? Eu vi aqui. Então, obrigada, gente. É um prazer estar aqui, um prazer estar com a Paula. A gente trabalha há muito tempo já e colabora com o EMOP e também com a Universidade de Pernambuco. Então, o próximo slide, a ideia que eu tive foi contar um pouco a nossa história, as coisas como a gente está fazendo e trabalhando junto, a importância de colaborar, né? E como a pesquisa em saúde, ela pode ir e voltar em áreas diferentes e, de repente, você pode sempre estar colaborando com gente que faz coisas muito diferentes de você, né? E, às vezes, vai para caminhos que a gente não imagina, e é mais ou menos isso que eu vou mostrar aqui. Na verdade, eu sou uma pessoa que foi formada e comecei a minha carreira trabalhando com HIV. Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu fui contratada na Fundação ProSangue, e aí tive a oportunidade de entrar nesse projeto, que é um projeto que acontece nos Estados Unidos desde 89, que é sobre segurança transfusional, e que em 2005 eles fizeram a primeira chamada para grupos internacionais, e o Brasil foi um dos grupos escolhidos, Brasil e China, depois da África do Sul, e agora nós estamos no REDS 4, mas agora só o Brasil faz parte, junto com as lideranças lá nos Estados Unidos. Teoricamente nem era para a gente estar, porque a política mudou, né, dos Estados Unidos, mas todo esse trabalho, todos os trabalhos dos bancos de sangue do Brasil e a organização que a gente teve acabou convencendo, e a NIAID conseguiu convencer de manter, porque já não era mais para ter grupos internacionais. Próximo. Então, o próximo slide. O REDS, então, ele é formado inicialmente por 4 hemocentros, agora o Hemoan entrou também em Manaus, e pelo Blood Systems Research Center, e o que a gente faz são trabalhos, pode mostrar o próximo, trabalhos em conjunto. Basicamente, nós trazemos os dados, os bancos de dados de todos esses hemocentros e também coordenamos projetos em conjunto de pesquisa. Então, é muito interessante, é um recurso importante que permite que a gente faça uma pesquisa um pouco mais contínua e não um curto prazo de tempo. Próximo slide. E aqui, se alguém quiser ver, se foi uma revisão que a Paula fez dos trabalhos que a gente fez o REDS 2, e já existem mais de 40 trabalhos publicados. Realmente é um período bem longo de dados que nós temos nos bancos de sangue e de projetos de pesquisa em várias áreas, desde entendimento do banco de sangue, a doença de Chagas, e um estudo que foi muito importante e que vai, de certa forma, permear o que aconteceu depois, é o próximo slide. É o projeto de dengue, em que a gente queria saber, a gente sabia em 2011 que estava para entrar no Brasil dengue 4, a gente achava que tem uma epidemia grande, e uma das perguntas que todo mundo tinha é: qual a importância disso? Será que transmite para o sangue? E qual é a consequência para o receptor de sangue? Então, esse projeto foi um projeto muito grande, foi feito aí no EMOP e no Hemorrio, e nós coletamos mais de 40 mil amostras, foram mais de 30 mil testes PCR, com 120 amostras positivas para dentro. Então, no final, a conclusão foi que sim, que transmite, a taxa de transmissão em torno de 40%, mas a gente não conseguiu ver nenhuma repercussão específica nos receptores. O número pode ser pequeno, a gente não tem uma conclusão tão boa em relação aos receptores, mas a gente chegou a essas conclusões. Mas foi interessante vocês pararem e pensar
Coletar 40 mil amostras, 5 receptores, né? Nós trabalhamos bastante. Uma das coisas que saiu desse projeto e depois premiou toda a nossa capacidade do REDS foi desenvolver tecnologia e sistemas para você entender ou seguir um estudo. E a outra coisa foi restaurar as amostras positivas. Próximo slide. A gente quis sequenciar essas amostras, entender melhor a expressão viral dessas amostras que tinham sido conseguidas nesse projeto. E eu tinha um aluno, que era o Charles Costa, ele é aluno de doutorado, só que ele não queria ficar analisando a amostra de dengue, ele queria aprender metagenômica, mas o recurso que a gente tinha era para fazer sequenciamento de dengue. De qualquer jeito, o professor onde ele queria ir, o Eric, conhecia um grupo na Universidade de Oxford, que podia ajudar a gente a analisar os dados. Então, o Charles fez o que queria, foi para o laboratório do Eric, e nós ficamos conhecendo, então, esses dois professores, e eles gostaram do trabalho e voltaram para a gente querendo estudar mais a epidemia de Zika, e trouxeram recursos para a gente estudar, que foi chamado Projeto Zibra. Próximo. E é nesse projeto que eu vou conhecer, então, que nós então fomos sequenciar todo o vírus dessa região. Foi um projeto que deu bastante, que chamou muito a atenção. Quando eu conheci a Jaqueline, também tivemos um trabalho que foi publicado e foi até capa da Nature, com os dados que foram feitos. E esse projeto, então, acabou levando a um outro projeto que é o que a gente está trabalhando atualmente, que é o próximo slide, que é o projeto CAD, que é um recurso que vem da FAPESP junto com o EMARCI, que é a agência inglesa, e aqui a ideia foi maior ainda, que foi tentar desenvolver tecnologia para você responder em tempo real a uma epidemia. Por isso que a gente conseguiu fazer assim rápido esse primeiro sequenciamento, porque todo o nosso foco do ano passado foi tentar desenvolver ferramentas e nos capacitar a chegar a uma epidemia, a gente ter a capacidade de sequenciar. E essa parte eu vou deixar para a Jaqueline falar, próximo, e vou falar das outras oportunidades que surgiram e que a gente foi caminhando. E aqui um estudo que nós começamos a fazer, então, é um projeto novamente com apoio que tenha toda a capacidade de ser feita, porque a gente trabalha há muito tempo com o Centro REDS, os 5 centros, e também mais 3 centros entraram, porque estava acontecendo em paralelo um outro estudo da Fiocruz que queria fazer algo parecido, e o recurso desse estudo veio do Saúde para Todos, que é uma iniciativa do Banco Itaú, mas eles queriam que a gente juntasse os dois grupos num estudo só, e foi assim que a gente fez então o estudo. O desenho é muito simples, em torno de 1.000 amostras por mês, elas são processadas, e nós usamos o kit da Abbott porque a máquina estava em todos os centros e também foi um dos primeiros testes de larga escala que chegaram no Brasil em junho. Antes praticamente você não tinha acesso a esse tipo de kit. Próximo. Então, aqui vocês estão vendo como as epidemias são diferentes nas diversas cidades, quando você controla a epidemia, não o número absoluto de casos, mas controla pelo tamanho da cidade e pela faixa etária. Então, aqui é a mortalidade controlada por esses fatores que são muito importantes. Então, você tem locais com epidemias muito grandes, como é o caso de Manaus e Fortaleza também, intermediárias, Recife, Rio, e também um pouco mais baixas, Salvador e São Paulo. Quer dizer, São Paulo tem um número de casos muito maior, mas a população é maior e mais velha. Então, acaba, às vezes, a gente confundindo, e você precisa desenvolver metodologias de análise que comparem as cidades de acordo com o seu tipo de população. Próximo. Então, a outra coisa que nós temos é tentar avaliar o kit da Abbott, porque é muito importante saber a sensibilidade do teste. Existem avaliações internacionais, mas, em geral, todo mundo faz com a amostra de pacientes internados. E o que a gente viu realmente, quando você usa esse tipo de amostragem, a sensibilidade do teste depois de 20 dias de início de sintomas é quase 100%, gira em torno de 95%. Mas quando a gente trabalhava com a amostra de doadores, de plasma, que tinham tido poucos sintomas, eram apenas PCR positivos, essa sensibilidade cai para 85%. E mesmo quando você trabalha com amostras de doadores, que é esse último caso,
chega a ser 76%, 77%. Então, tem uma coisa que é importante a gente saber, que a sensibilidade desses kits variam de acordo com o tipo de painel que você usa para definição de sensibilidade. Próximo. Ou a proporção de amostras com títulos altos. Outra coisa importante que a gente viu nas amostras doadores de aférese é que os títulos caem com o tempo. É o que você está mostrando aqui. A gente já tinha uma segunda amostra, que você chama de novo esses doadores para tentar ver se eles podem doar. E o que a gente viu é que os títulos estavam caindo. Próximo. Então, no começo, as primeiras amostras que a gente conseguiu trabalhar foram as amostras de Manaus e São Paulo. São Paulo tinha recebido um recurso um pouco antes da FAPESP, e Manaus correu para fazer com alguns testes que a gente ganhou muito em cima da hora. E o que a gente viu que foi muito interessante, que a prevalência em Manaus subiu rapidamente a partir do mês de abril, chegando num pico em maio de 46%, e depois ele começa a cair em junho e julho. E essas outras colunas que vocês estão vendo aqui é a gente tentando fazer com que esses dados fiquem mais, na primeira coluna, mais parecidos com a população, porque lá a maioria é doador do sexo masculino, e os doadores masculinos tinham uma prevalência mais alta que as mulheres, e depois a gente corrigiu isso para aquele problema da sensibilidade do teste, quando você corrige, fica em torno de 52%. Mas como vocês podem ver, essa queda, ela é uma queda irreal, porque uma vez que a pessoa já foi exposta, ela pode perder anticorpo, mas ela já foi exposta e já teve infecção. Então, nós tentamos corrigir esse valor, pensando na perda de anticorpo, e se a gente faz isso, a prevalência, então, em Manaus foi de 66%, é uma dos dados mais altos do mundo, e já chegando perto daquele valor que se considera de imunidade, dependendo do tipo de modelo. Isso é muito discutível, então talvez nem vale entrar a pena aqui, mas o que mostra é uma prevalência muito alta. São Paulo, o dado também, quando chega em junho, a prevalência fica mais ou menos a mesma, porque provavelmente o que entra de caso novo é a mesma frequência de pessoas que estão perdendo anticorpo. Então, quando você corrige, a prevalência em São Paulo ficou em torno de 22%, em torno de 1/3 da de Manaus. Próximo. Isso é mais mostrando mesmo do que a gente já falou, com as várias formas da gente corrigir, né? Aquele amarelinho é o último, que a gente corrige também pela perda de anticorpo. E aqui é interessante você ver, né, no de baixo, como vai caindo a média da densidade ótica do teste da Abbott no tempo, mostrando essa perda de anticorpo, que acho que todo mundo já está sabendo que realmente a perda de anticorpo, pelo menos para esse kit, é muito rápida. Próximo. Então, a gente precisa, uma das coisas que a gente tentou fazer foi ver quão representativo da cidade eram aquelas amostras. Como vocês podem ver, a gente realmente tem doadores em todas as áreas. Em São Paulo, nós tentamos focar para que fosse o mais possível representativo da cidade. Em Manaus, a gente pegou amostras aleatórias, porque era impossível corrigir por local de habitação, mas até que ficou bem razoável, e praticamente todas as regiões da cidade nós tivemos doadores das duas cidades próximas. Então, nós achamos uma diferença maior, uma prevalência maior entre homens, entre negros, e também em pessoas com um nível educacional mais baixo, também tinha uma prevalência maior de Covid. Então, próximo. É difícil entender muito bem quando a gente olha como foram as intervenções realizadas nas duas cidades, as datas são muito parecidas, né? Então, é difícil, às vezes, a gente entender por que isso estava acontecendo e por que Manaus teve uma epidemia tão ruim. Quando você olha, pelo menos as definições são muito parecidas. Próximo slide. E também o índice de mobilidade medido por
telefone celular foi muito parecido na cidade. Então, a gente tem que entender melhor a dinâmica da população para saber por que foi tão ruim num lugar, tão diferente, em termos de você ter tanta gente doente num período tão curto. Por que que isso aconteceu em Manaus ainda a gente não tem uma evidência clara e a gente precisa talvez estudar melhor, principalmente a parte sociológica, entender se realmente o isolamento medido por celular realmente significa o quanto a população pôde ou esteve tentando diminuir o contato. Próximo. Então, isso era só para falar desse estudo e mostrar um lado, quer dizer, de repente você estava lá, faz um estudo de banco de sangue, volta de novo, faz um teste de sorologia, uma coisa que só pode acontecer porque a gente está trabalhando há muito tempo com esses hemocentros, a gente entende a base de dados, é fácil a extração de dados, e a gente entende como é a dinâmica do banco de sangue. Eu acho que isso é uma coisa importante a gente ter essa noção, que isso é uma coisa a longo prazo, e que a gente precisa interagir com muitos grupos, mas também é fundamental que o recurso seja um recurso que venha sempre, para você não perder todo o esforço que você fez. Então, esse estudo em Manaus tem muito a ver com toda a nossa capacidade do REDS nos últimos tempos. E também, agora, voltando para outra coisa, que é um estudo que eu gosto muito, não teve tanto impacto, a gente está com uma dificuldade enorme de publicar, porque as pessoas, as revistas já não têm tempo de ler os trabalhos, mas talvez o trabalho que eu tenha gostado mais de fazer nessa epidemia, que foi trabalhar diretamente com o SUS. E, em parte, também tem a ver com aquele projeto de dengue, como eu falei, nós desenvolvemos no longo desses anos vários formatos para fazer sistemas para você controlar um estudo. E aqui na cidade de São Caetano, que é uma cidade da região metropolitana de São Paulo, com em torno de 150 mil habitantes, eles nos pediram para fazer a PCR para aquela cidade, é uma cidade que tem um número de pessoas idosas muito parecidas com a Itália. Então, nós desenvolvemos um sistema que a resposta era feita a pessoa podia se cadastrar, ela estava com sintoma, ela se cadastrava pelo computador, ou telefonava e alguém cadastrava, definia o questionário, era o mesmo questionário para todo mundo, se a pessoa tivesse alguns sintomas, um médico ia ligar e alguém fazer coleta domiciliar para essa pessoa, o suspeito, não ficar andando pela cidade, e aí nós fazíamos a PCR no MT, e se desse positivo, o Instituto de Medicina Tropical, a enfermeira do SUS saberia, ela receberia automaticamente pelo próprio sistema o resultado, iria dar informação e depois esses pacientes eram seguidos. Então, esse é um sistema que eu achei muito legal, a gente tentou descrever isso, próximo. Tanto que você pode olhar e saber, bom, então, assim, realmente existe toda uma complexidade, mas o fato da gente estar trabalhando todos esses anos, nós criamos o sistema em 15 dias e fizemos o treinamento da atenção primária da cidade próximo. Aqui também está imagens desse sistema, para vocês verem, um sistema bem simples de trabalhar, próximo. E você pode olhar, então, o tempo inteiro, todo mundo trabalhando, colocando os dados no mesmo sistema e o processo controlado, você consegue saber tudo o que está acontecendo na cidade, e aqui está o número de positivos no decorrer do tempo. Eu tirei essa imagem de ontem, quer dizer, você vê a diminuição recente dos casos aqui na região metropolitana de São Paulo, e você consegue saber bastante sobre isso. Próximo. E também fazer pesquisa. Aqui está o primeiro mês, a gente fez isso, esse resultado está no MedArchive, tentando analisar o primeiro mês, você consegue saber quantos fizeram PCR, qual a positividade, etc. Eu não vou ficar discutindo o detalhe do trabalho, ele está já há bastante tempo no MedArchive, próximo, mas só para mostrar quando você trabalha pesquisa junto com a atenção, então a capacidade que você tem de ter dados é enorme. Então, aqui mostrando os vários sintomas de acordo com o PCR, com idade, com o sexo, próximo. Também os sintomas mais comuns, os positivos em relação aos indivíduos que acabaram tendo PCR negativa.
Então, anosmia, febre, ageusia, mialgia foram muito mais comuns nos positivos do que nos negativos. Próximo. E também aqui a PCR, por exemplo, os homens tinham uma carga viral mais alta que as mulheres, aqui é o valor de CT, por isso que parece mais baixo, mas isso significa a carga viral mais alta, e alguns sintomas também tiveram associados com carga viral mais alta, como febre e dor articular. Próximo. Então, na verdade, eu queria dar essa ideia de que você caminha com ciência, buscando recursos, mas se você está aberto à colaboração internacional, de alguma forma você acaba conseguindo recursos. Então, você precisa estar aberto, a pesquisa não é mais feita por um grupo só, é feita por um monte de gente. E também ela entrelaça, uma hora vai para um lado, outra hora vai para o outro, você tem que estar aberto a colaborar, com menos medo, eu acho que isso tem muito no Brasil, não sei quem vai pegar meu dado, ele fez isso, tenta esquecer um pouco esse tipo de atitude e tentar ser mais colaborativo nas pesquisas. Pesquisas feitas com várias pessoas e de forma colaborativa é o melhor jeito. Em geral, você consegue mais dados do que você consegue escrever. Eu vou passar, não sei se eu passei muito do tempo, e então deixar para a Jaqueline, que vai contar essa outra parte, que na verdade eu voltei a fazer uma coisa que eu fazia, que era sequenciar, que eu fiz no começo da minha carreira com HIV, e que aí volta de novo, de repente, em momentos... Não termina, eu só estou chamando Jaqueline para ele abrir a câmera. Não, eu já acabei mesmo, Jaqueline. Então era isso. Obrigada. Boa tarde, vocês conseguem me ouvir? Sim. Só aguardar um pouco enquanto a gente está carregando a apresentação. Tudo bem. Aproveitar um momento para agradecer pelo convite, agradecer a doutora Esté pela apresentação inicial. Eu vou dar uma certa continuidade, falando um pouco mais sobre essa história toda de sequenciar vírus no Brasil, né, trazendo um pouco do histórico de como tudo isso começou e falando um pouquinho sobre a nossa experiência atual no sequenciamento do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa Covid, né, da pandemia atual. Vai demorar só mais um minuto em função das imagens, eu acho. Tudo bem. Bom, estou dando uma mensagem aqui, professora Jaqueline, que o arquivo é muito grande. Você tem esse arquivo no seu computador? Eu tenho. Então, a gente pode torná-la você apresentadora e lhe orientar para você apresentar, compartilhar a tela. Pronto. Apareceu aí na sua tela, abaixo do slide, tem 4 botões. E o quarto à direita é de compartilhar a tela. Ok. Um clique. Aí, quando clica, aparece a tela do seu computador. Clique na imagem que aparece no quadro e depois clique no botão compartilhar. Aí depois pode alternar para o seu programa. A dificuldade é que você não vai ficar vendo a gente, né? Não tem problema. Tá bom. Então, eu vou compartilhar. Não sei se você já consegue visualizar minha tela. Eu vou exibir em modo de tela cheia, porque fica mais fácil para falar. Bom, então eu vou falar um pouquinho sobre a vigilância genômica do SARS-CoV-2 no Brasil, mas eu vou trazer um pouco do apanhado que nós
temos feito já há bastante tempo, né, cerca de 5 anos aqui no Brasil. Então, eu vou fazer um apanhado sobre o que a gente tem feito. Então, essa história toda, ela começou... É que a imagem ainda não está aparecendo para a Não gente. está Estava aparecendo. aparecendo antes, mas agora não. Agora sim? Não, que precisa compartilhar a tela inteira. Ela está com a tela inteira compartilhada aqui para mim. Agora. É porque assim, ok. quando Então, você maximiza, aí ele deve ir para outro monitor do seu computador. tudo bem. Eu vou então só aumentar aqui a tela, que eu acho que fica mais fácil. Vocês conseguem enxergar assim? Sim. Sim, perfeito. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como tudo isso começou. Isso, na minha vida, de modo geral, essa história de fazer ciência e entrar na pesquisa, ela começa lá por volta de 2009, perdão, lá na Fiocruz, quando eu comecei a trabalhar como estudante de iniciação científica no laboratório do Dr. Luiz Alcântara. E após a defesa do TCC, né, após 3 anos de desenvolvimento de projetos em colaboração com outros estudantes do Dr. Luiz Alcântara, eu fui convidada, então, para fazer o mestrado. E o mestrado, inicialmente, ele trabalhou com vírus, né, seguindo a mesma linha que eu já fazia, trabalhando com HTLV, e foi a partir daí que eu comecei a fazer as minhas primeiras colaborações quando eu viajei para Ribeirão Preto para fazer uma parte do meu mestrado com a doutora Simone Kashima, da Fundação Hemocentro, e a professora Enilza Spreafco, da Faculdade de Medicina lá de Ribeirão Preto. Então, essa foi a minha primeira oportunidade de ter uma experiência nova em termos de colaboração, de conhecer outras formas de pesquisa e eu acho que eu parei de interromper. Perdão. Agora. Então, a partir desse período foi que eu comecei a fazer pesquisa. E pensando nessa questão de vírus emergentes e vírus novos que vão aparecendo e que têm um potencial de causar infecções em grande escala dentro de uma população, a gente começou então a trabalhar com arboviroses, né, que são vírus transmitidos por mosquitos. Então, pensando nessa história de vírus emergentes, que são principais causas de doenças infecciosas e que tem trazido um grande desafio para a saúde pública no mundo como um todo, nós começamos então a trabalhar com alguns vírus emergentes e isso aconteceu durante o meu doutorado. Então, especificamente aqui no Brasil, a gente tem alguns vírus que emergiram nos últimos anos, como o vírus da Zika e o vírus chikungunya, e também temos vírus que já são conhecidos da nossa população, pois já protagonizaram epidemias no nosso país e que podem, né, que tem, no caso da febre amarela, o potencial de reemergir, como aconteceu recentemente no surto de 2016 entre 2016 e 2018, e o vírus da dengue, que é endêmico do nosso país e tem apresentado casos todos os anos. Então, a ideia de se trabalhar com esses vírus, principalmente na realização da vigilância genômica, que consiste no monitoramento de organismos que causam doenças, principalmente doenças virais, e que está relacionado principalmente com a compreensão dos mecanismos de introdução, dispersão e emergência ou reemergência desses vírus, na finalidade de fornecer respostas para as questões de saúde pública. Então, na perspectiva da vigilância genômica, o primeiro contato, né, que nós tivemos com a vigilância genômica no Brasil foi realmente com arbovírus, e isso se deu através do projeto Zibra, que foi um projeto que consistiu num laboratório móvel que viajou pelo Nordeste do Brasil em 2016 para sequenciar o vírus, o genoma do vírus Zika, e a gente teve contato com vários laboratórios centrais, né, incluindo o laboratório na Fiocruz de Pernambuco, que estava sendo realmente um centro de análise das amostras relacionadas com o vírus no estado.
Durante esse período, a gente teve a oportunidade, então, de ter contato com muitos pesquisadores, colaboradores no Brasil. Então, Natal, João Pessoa, Recife, Maceió e Salvador foram as cidades visitadas por esse projeto, mas que contaram com a participação de pesquisadores do Instituto Evandro Chagas, em Belém, que é referência em arboviroses no Brasil, pesquisadores da Fiocruz da Bahia, então toda a equipe do professor Luiz Alcântara, na qual eu me encontrava, e pesquisadores da Universidade de São Paulo, que são os pesquisadores do grupo da doutora Esté Sabino. Então, meu primeiro contato com a doutora Esté foi justamente durante o projeto Zibra, através da equipe dela, onde eu tive a oportunidade de aprender novas técnicas e conhecer novos pesquisadores. E esse projeto, ele então viajou pelo Nordeste e a bordo desse micro-ônibus, que foi adaptado para um laboratório, como vocês podem ver nessa imagem aqui, metade do ônibus, da metade do ônibus para trás, ele era realmente um laboratório, e da metade para frente a gente tinha alguns assentos que acomodavam alguns pesquisadores que estavam nessa empreitada. A gente contou com o treinamento e a colaboração de alguns pesquisadores da Universidade de Oxford e da Universidade de Birmingham, como o professor Nuno Faria e o Dr. Nicolas Loma. E pensando na questão de colaboração internacional, essa foi a minha primeira experiência em termos de conhecer novos colaboradores, novos pesquisadores, que culminaram posteriormente em todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo atualmente no Brasil. Então, ainda durante a viagem, como vocês podem ver, a gente teve a oportunidade de participar desse projeto grande de sequenciamento do vírus Zika, mas também de ser treinado na tecnologia de sequenciamento por nanoporos na plataforma MinION, que é a plataforma que a gente tem utilizado hoje. A Ingra, que era estudante da doutora Esté, na época, ainda é estudante, foi a pessoa de contato assim, com o grupo da professora Esté, e a partir daí, então, nós estabelecemos uma colaboração que também culminou com outras questões importantes para a minha carreira. Então, aqui vocês podem ver o professor Nicolas Loma, da Universidade de Birmingham, que posteriormente veio a ser o meu co-orientador num doutorado, no estágio de doutorado de sanduíche, quando eu fui para a Inglaterra. O professor Nuno Faria, que atualmente é o co-PI do projeto CADA e é o co-supervisor, e a Ingra, que foi realmente essa pessoa que, além de ter nos treinado, porque havia recebido treinamento anteriormente, foi a pessoa que me colocou em contato com a doutora Esté. Então, após a viagem de volta ao laboratório, a gente teve um período de realização de experimentos na Fiocruz da Bahia, que era a nossa base de trabalho, dando continuidade ao projeto Zibra, e isso culminou na mudança do meu projeto de doutorado, que tinha iniciado com o vírus HTLV, e agora tinha passado, então, a trabalhar com arboviroses, principalmente Zika e chikungunya, mas que também envolveu o vírus da febre amarela e o vírus da dengue. A importância desse projeto está muito evidenciada nas colaborações que foram realizadas e nas publicações de grande impacto que nós tivemos em colaboração. Então, muitos artigos foram publicados em revistas de grande impacto, de alto impacto, como a Nature e a Science, e tudo isso só foi possível por conta dessas colaborações. Então, a doutora Cé já falou um pouco sobre esse trabalho, que foi o trabalho que realmente explicou o que nós fizemos durante a viagem do projeto Zibra e que trouxe informações importantes sobre o estabelecimento do vírus Zika nas Américas, né, mostrando como aconteceu a introdução do vírus no Brasil e nas Américas, mas também trouxe grande contribuição, né, acadêmica, no sentido de que também nós fomos convidados para escrever este capítulo de livro, né, onde eu colaboro com outros pesquisadores que participaram do projeto. Além disso, uma série de outras colaborações
que culminaram em publicações importantes e participações internacionais também em alguns eventos, como essa conferência do vírus Zika, que aconteceu em Washington em 2017, quando eu também tive a oportunidade de apresentar o meu trabalho no NIH, né, no Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos. Dando continuidade a esse projeto, nós também fizemos uma colaboração com a FUNED, que é o laboratório central de Minas Gerais, e durante o surto de febre amarela em 2016, entre 2016 e 2018, nós fizemos a cobertura, entre aspas, né, desse surto, sequenciando os genomas completos do vírus e contribuindo também para o entendimento desta epidemia, né, mostrando que o vírus ele não se tratava de um vírus que havia emergido no estado de Minas Gerais, que foi o epicentro dessa epidemia, mas que havia sido introduzido a partir da Amazônia. Então, isso também culminou numa outra publicação, que foi essa publicação onde nós explicamos como aconteceu todo o processo de transmissão do vírus e como ele se estabeleceu no estado de Minas Gerais, causando a epidemia. Durante esse período, eu ainda fiz o estágio de doutorado sanduíche, né, como bolsista CAPES, na Universidade de Birmingham, com o professor Nicholas Lohmann. Quando eu cheguei no Reino Unido, a primeira coisa que o professor Nick fez comigo foi me levar para um tour pelo campus da universidade, onde ele fez questão de me mostrar esse outdoor, onde a foto principal do Projeto Zebra estava estampada, e assim, eu fui entendendo que o Zebra, de fato, era um projeto de sucesso, não só aqui no Brasil, mas também fora, e que tudo isso era possível por conta das colaborações. Então, durante 6 meses, eu trabalhei no laboratório do professor Nick, na Universidade de Birmingham, otimizando protocolos para o sequenciamento, e também tive a oportunidade de aprimorar não só uma segunda língua, mas conhecer uma nova cultura e fazer novas colaborações. Isso também rendeu mais publicações, né, em colaborações com outros grupos de pesquisa, nesse período que eu estive lá, evidenciando mais uma vez o quanto esse comprometimento e essa parceria internacional acaba trazendo muitos frutos para a pesquisa brasileira. Retornando ao Brasil, nós continuamos o projeto Zebra, onde eu completei os meus estudos do doutorado e participei também de estudos paralelos na região amazônica e no Paraguai, a convite da Organização Pan-Americana de Saúde, mais uma vez em termos de colaboração, e esses 2 projetos culminaram em outras publicações também importantes para a nossa ciência. Então, todo esse processo ele culminou com a conclusão do meu doutorado, onde a minha tese ela recebeu 2 prêmios, né, de melhor tese. O primeiro prêmio foi do Instituto Gonçalo Moniz, onde eu desenvolvi as minhas pesquisas, e depois eu fui para a seleção regional, onde também fui premiada com a melhor tese pela área 2 da medicina da CAPES. E isso culminou, então, com o fechamento de um ciclo de 10 anos, né, de pesquisa no grupo do professor Luiz Alcântara, que está aqui. Então, em 2019, eu finalizei essa parte acadêmica e eu tinha interesse em colaborar com outros grupos de pesquisa e conhecer uma nova forma de fazer pesquisa mesmo no Brasil. Então, por conta disso, eu me inscrevi para a seleção do pós-doutorado no CADE, que é o grupo coordenado, é o centro de pesquisa coordenado pela doutora Esther Sabine e pelo professor Nuno Faria. E, ao ser aprovada, eu entrei numa nova fase da minha vida, realmente, de mudar de Salvador, né, que é uma cidade bem tropical, bem praiana, para São Paulo, né, que a gente carinhosamente chama de selva de pedra. Então, para mim, foi realmente uma oportunidade para estar numa nova cidade, num novo lar, mas que também trazia muitos desafios. E ao começar a trabalhar no CADE, a gente, então, voltou, né, a trabalhar com vigilância genômica, principalmente do vírus da febre amarela, dengue 2, que hoje é o meu projeto principal, e por conta da epidemia que chegou no Brasil, trabalhando também com o vírus SARS-CoV-2. Então, essa imagem é uma imagem do último workshop que foi promovido pelo CADE no final do ano passado, onde a gente,
entre os braços que o CADE tem, também ele foca na questão do treinamento, e esse foi um dos treinamentos que nós fizemos com diversos pesquisadores do mundo, né? Então, a gente tem cerca de 65 participantes de 18 diferentes países, e nesse workshop a gente teve a oportunidade de trabalhar com essas pessoas e treiná-los na tecnologia de Minion, né? Tanto na parte laboratorial como na parte de bioinformática e de análise dos resultados. Então, isso foi realmente, assim, foi o meu estabelecimento como pós-doc do CADE. O CADE, a sigla significa Centro Brasil Reino Unido de Descoberta, Diagnóstico, Genômica e Epidemiologia de Arbovírus, e ele reúne equipes multidisciplinares tanto no Brasil quanto no Reino Unido, e tem como objetivo tratar de questões críticas em epidemiologia de arbovírus e saúde pública no Brasil, e tem como 2 centros principais o Instituto de Medicina Tropical da Universidade de São Paulo, que é coordenado aqui pela doutora Esté Sabino, e no Reino Unido a Universidade de Oxford, que é coordenado pelo professor Nuno Faria. Mas o CADE ele tem como perspectiva e como um dos objetivos também a colaboração com uma série de outros centros e instituições que trabalham com saúde pública, incluindo o Centro de Vigilância Epidemiológica aqui do estado de São Paulo, a Superintendência de Controle de Endemias, a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e no Reino Unido a Universidade de Birmingham e a Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Então, pensando na vigilância genômica que a gente tem realizado aqui no laboratório hoje, nós contamos com essa equipe, né, a doutora Esté, professor Nuno, professor Nick, a Flávia, a Ingra, a Érica, e as meninas que trabalham com a gente, meninas que são as estudantes de treinamento técnico, iniciação científica, além dos nossos colaboradores em Oxford e também na Universidade de Birmingham. Bom, pensando, mais uma vez, essa foto, então pensando nesse trabalho que inicialmente começou com o vírus da dengue, nós publicamos no ano passado, na verdade saiu esse ano, essa publicação que fala sobre a substituição de uma linhagem de dengue 2 no Brasil, que é atualmente o projeto no qual eu tenho me aprofundado mais para entender como tem sido essa epidemia de dengue 2 no Brasil, mostrando que realmente houve uma substituição de linhagem, como a literatura descreve, e a gente tem trabalhado mais hoje nesse projeto. E pensando mais recentemente na pandemia de Covid-19, a gente traz também a questão do CADE, que é um dos outros objetivos, que é estar preparado para atender questões de saúde pública. Então, quando pensamos em responder questões de saúde pública de forma rápida e em tempo real, nós nos preparamos, então, para responder à pandemia de Covid-19, que poderia, né, como aconteceu de fato, de chegar no Brasil. Então, eu sempre trago essa timeline aqui só para mostrar como o CADE se articula para ter tudo pronto e a tempo, né, de responder essas questões de forma rápida. Então, pensando aí entre 1º de dezembro e 31 de dezembro, a gente tem o surto, né, a epidemia de SARS-CoV-2 emergindo na China e as primeiras comunicações, então, sendo feitas dentro do país e depois pela Organização Mundial da Saúde. E em janeiro a gente começa então a observar uma série de casos sendo detectados em diversos países da Ásia e também da Europa, e foi a partir desse aumento de casos e dessa emergência da epidemia na Europa que a gente então começou a se articular dentro do CADE para realizar a vigilância genômica. Nesse processo, nós, então, fizemos toda a compra de reagentes e também nos articulamos com nossos colaboradores no Reino Unido e conseguimos, então, trazer bastante material e, inclusive, reagentes específicos para o vírus, né, que foram utilizados logo em seguida, em fevereiro, quando o primeiro caso foi confirmado no Brasil.
através de uma colaboração que nós já tínhamos com o Instituto Adolfo Lutz, por conta do projeto de dengue que temos desenvolvido. E entre 26 e 28 de fevereiro, nós então realizamos, juntamente com a equipe do Adolfo Lutz, o sequenciamento do SARS-CoV-2. Isso ficou muito conhecido no Brasil por ter sido o primeiro genoma gerado em tempo recorde, né, de 48 horas, apesar desse realmente ser o tempo que a gente costuma gerar genomas de outros vírus que já estamos trabalhando. E em 1º de março, então, houve a primeira publicação, né, o primeiro report que foi publicado no Virological, que é um blog científico curado, e isso foi realmente muito importante para que a gente conhecesse o vírus que iria circular no Brasil, mas que também teve impacto na ciência mundial, porque representava também o primeiro genoma dos vírus que estavam circulando na Itália. Então, a importância de se detectar o genoma e de se estudar o genoma do SARS-CoV-2 ou de qualquer outro vírus emergente, é porque esse genoma ele traz informações muito importantes sobre a estrutura, sobre o acúmulo de mutações, sobre a taxa de transmissão, e assim permite que nós possamos monitorar a epidemia. Por conta disso, então, a gente utiliza uma metodologia que é padrão para a maioria dos vírus que a gente trabalha, que basicamente consiste na detecção dessas amostras positivas pela PCR em tempo real, e aquelas que são positivas por se tratar de um vírus de RNA, nós então partimos para a síntese de cDNA e depois para a amplificação do genoma-alvo, no caso o genoma do vírus, a partir de uma PCR multiplex convencional, mas que tem um objetivo de realmente amplificar todo o genoma do vírus. A partir daí, nós preparamos a biblioteca através de reações de purificação e quantificação, que vão culminar, então, no sequenciamento dentro do MinION, que é esse dispositivo pequenininho que vocês estão vendo aqui. Depois disso, a gente faz as análises de bioinformática e análises de estatísticas para tentar entender o que esses genomas estão nos dizendo em relação à pandemia. Então, o sequenciador que nós utilizamos é o MinION, que ele é realmente muito pequeno, ele cabe na palma da mão, e ele não precisa de de uma estrutura laboratorial muito grande, nem muito intensa, né? A gente consegue fazer todo o sequenciamento apenas numa bancada, e se tiver um computador com internet disponível, isso permite que a gente possa fazer isso em campo, ou que a gente tenha essa mobilidade para trabalhar em outros laboratórios, como foi o caso de levarmos a estrutura para o Instituto Adolfo Lutz. A ideia do sequenciamento realmente é sequenciar através de um nanoporo que fica incrustado numa matriz por onde passa uma corrente elétrica, e a ideia, né, a técnica, ela envolve a interrupção dessa corrente elétrica à proporção que as bases do genoma vão atravessando o poro, e cada interrupção ela é única para os 4 tipos de bases, e isso faz com que depois, através de um processamento de bioinformática, a gente consiga novamente ter essa ordem dos nucleotídeos no genoma do micro-organismo que nós estamos estudando. Então, utilizando essa metodologia que nós realizamos em 48 horas, né, o sequenciamento dos primeiros casos do coronavírus. Então, a gente, na nossa primeira publicação, nós falamos sobre os 2 primeiros casos, né, os 2 primeiros genomas do vírus, e isso fez com que nós ficássemos bastante conhecidos no Brasil e ficamos aí no spot da mídia por um bom tempo, e fomos homenageados também pela organização Maurício Souza, né, com 2 personagens, né, eu e a doutora Esther Sabino, mas esse trabalho é um trabalho de toda uma equipe, como vocês podem ver aqui, em colaboração com o professor, o doutor Cláudio Sack, do Instituto Adolfo Lutz, e sua equipe. Então, esse trabalho, ele culminou neste primeiro artigo, que foi publicado na revista do Instituto de Medicina Tropical, onde nós mostramos a importação e a transmissão local precoce da Covid-19 no Brasil, e o que a gente conseguiu mostrar é que, através dos dados genômicos e epidemiológicos, né, a história epidemiológica, a história
o relato histórico desses pacientes, que os genomas eles realmente reproduziam aquilo que a gente sabia da história dos pacientes e mostrando que houve introduções diferentes do vírus no Brasil. Então, essas introduções estão aqui representadas pelos pacientes 1, 2, 3 e 4, e que, para além disso, a gente também começa, então, a ver uma transmissão local acontecendo a partir do primeiro paciente que transmitiu o vírus para os pacientes 5 e 6. Então, a gente já extrapolou um pouquinho do tempo. Extrapolou? Eu estou finalizando. Obrigada. Imagina. Então, esses dados filogenéticos, eles precisavam ser contextualizados com os metadados apropriados. Isso incluía dados demográficos e início dos sintomas, a data de coleta de amostras e o histórico de viagens, que foi feito para esses 6 primeiros pacientes. Então, a gente entendeu que a vigilância epidemiológica em concordância com a vigilância genômica poderia nos dar informações muito relevantes sobre a transmissão do vírus e a epidemia no Brasil. Então, por conta disso, nós ampliamos o nosso estudo, que foi recentemente publicado na revista Science, onde nós avaliamos a dispersão do vírus, né, no Brasil, onde foram sequenciadas 427 amostras, na verdade, 427 genomas foram gerados. Foi um estudo amplo, onde nós mostramos a epidemia baseada em 85 municípios em 18 estados do Brasil, e foram estimadas mais de 100 introduções, né, internacionais, ou seja, mais de 100 pessoas com diferentes cepas, né, diferentes vírus com mutações diferentes entrando no Brasil, e essa introdução ela teve em sua grande parte, uma origem na Europa. A gente conseguiu também demonstrar que existem 3 linhagens principais que estão circulando no Brasil, aqui representadas pelos quadros 1, 2 e 3, e que a epidemia apresentou 2 fases com distinta transmissão do vírus, onde na primeira fase a transmissão ela aconteceu intra-estado, principalmente na região sudeste, e que na segunda fase a gente começa então a observar que o vírus ele acaba sendo exportado da região sudeste, que foi a porta de entrada, para outras regiões do país. Nesse estudo a gente também falou um pouco sobre as medidas tomadas, né, as medidas de intervenções não farmacêuticas que foram tomadas, mostrando que elas tiveram uma efetividade, reduzindo a taxa de transmissão do vírus pela metade, né, então isso saiu de cerca de 3 para 1,6, mostrando que na ausência de uma vacina, que ainda não tem disponível, ou de medicamento eficaz, as medidas não farmacêuticas, como fechamento de escolas e proibição de aglomerações, elas são essenciais para que a gente possa conter realmente a epidemia. Então, com isso a gente conclui que é necessário que se faça testagem em massa, né, idêntica ao isolamento de novos casos, que a gente precisa rastrear os contatos e fortalecer o sistema de saúde, e que é mais importante ainda a adesão da população às medidas que são preconizadas pelos cientistas e pela maioria dos governantes que estão atuando no Brasil. Então é isso, eu agradeço pela oportunidade, pela atenção de vocês. Bom, eu como moderadora da mesa, né, já extrapolamos um pouco o tempo, mas eu queria agradecer muito, uma história linda, entendo uma história inspiradora, né, não só a história de Esther, como a sua história, Jaqueline. Eu espero que os estudantes que estejam assistindo, né, observem que é importante estar, e também eu acho que uma mensagem, né, muito importante que Esther deu é que a sequência, né, do planejamento, do grupo da pesquisa, e não parar de ter os financiamentos, que são coisas importantíssimas para que a gente possa dar resposta na hora. A maioria de nós começa uma pesquisa, termina a pesquisa e daqui a pouco entramos num abismo, porque não tem a sequência e com isso a gente perde os bolsistas. Então, Sura Esther, hoje uma das administradoras, né? Ela é coordenadora de pesquisa da Universidade de Pernambuco e uma pessoa que está conosco aí nesse planejamento e esse desafio de realmente implantar novos pós-graduações e gostaria que Sura falasse, perguntasse um pouco se tiver alguma pergunta.
Eu gostaria de agradecer imensamente essa, né, participação e inspiração, de fato, né, da doutora Esther e também da doutora Jaqueline. Eu não sou coordenadora, viu, Paula? Eu sou só gerente de pesquisa. O coordenador é Marcela. Ah, é porque esses casos eu me confundo, desculpa. Mas tudo bem. Então, meninas, eu não sei se vocês podem me responder, mas assim, eu vou perguntar especificamente para a Jaqueline, porque assim, talvez a gente, como ainda é um pouco assim mais jovem, mas assim, né, tá iniciando na pesquisa, eu digamos assim, coloquei um pouco assim no teu lugar, né, nesse sentido das parcerias, né? Você colocou bastante a questão dessa importância, né? E aí, essa importância de você ter explanado tão bem, eu acho que isso foi importante para que os jovens que estão aqui, né, presentes, captem e vejam que, de fato, a gente sem colaboração, sem parceria, a gente não consegue realmente dar continuidade aí, né, no nosso planejamento, no que a gente, de fato, pretende desenvolver na pesquisa. E complementando o que o Paulo acabou de falar, os financiamentos, né, de fato, o recurso ele é importantíssimo nesse sentido. Aí eu pergunto também agora, nem perguntei, né? Eu só explanei, mas eu pergunto para a professora Esther, como é que funciona, professora, essa questão dessa parceria do CAD, né, que a senhora tem, né, com o Reino Unido, assim. Eu sei que a Jaqueline colocou, né, que ela é bolsista, né, do CAD, mas assim, como é que funciona esse vínculo, essa parceria, por exemplo, se a gente quisesse talvez fazer uma parceria até a nível realmente da nossa universidade, né, da UPE, como é que funciona? Gostaria de saber. Obrigada. Então, assim, o projeto CAD é uma coisa que a FAPESP fez bem esperta, né, de você casar recursos. Então, eles dão um recurso casado com o dinheiro do EMARCI. Então, isso chama a atenção dos colaboradores internacionais para participar, porque eles também recebem recurso. Então, é uma coisa que é casada e vem o dinheiro dos dois. Então, o projeto original é um projeto focado em São Paulo, porque a FAPESP dá recurso para São Paulo. Então, em termos de recurso, ele está principalmente focado em São Paulo, mas o grupo tem interesse, a gente tem aberto para essa parte de vírus. A Jaqueline é uma que tem trabalhado com bastante gente para o vírus da dengue, né, que eu tenho estado com foco, e também para o Covid, para a gente poder expandir a capacidade de sequenciamento. É lógico, agora está melhorando. No começo da epidemia foi muito difícil, porque tudo estava difícil, pararam os voos, você não conseguia nem ter... parece que é fácil, sequenciamos 418 amostras. Como que essas amostras chegaram? Durante aquele momento, está tudo fechado, aí que está a dificuldade da história, porque nós não éramos a central de receber. Mas a gente tem várias coisas que a gente pode fazer. Então, na verdade, a gente já tem essa colaboração há muito tempo com Pernambuco, né? Um dos estados que vai fazer a parte de sorologia. E a gente está sempre aí, estamos abertos, e é um lugar... esse recurso em si é um recurso focado nessa pergunta, mas você começa, já abriu o Reino Unido, já abriu outra chamada, a gente está tentando entrar para ter mais recursos, mas para ser para a América Latina. Tem um grupo que montou uma rede vírus, mas com mais dificuldade na liberação do recurso, acho que ainda não conseguiram, para tentar fazer vários centros. Então, na verdade, você vai conversando e dependendo da interação que você tem, você vai aprendendo as outras. É meio como quis mostrar naquele slide. Você começa com o caminho e vai abrindo. Então, tem que estar com assim, eu tenho interesse em qual coisa. E você conversa, a pessoa pode não saber naquele momento, mas às vezes você faz outra coisa depois, né? Então, assim, o projeto em si, ele está agora na metade do CAD, né? Tem mais 1 ano e meio. A gente espera submeter outros projetos, tentar conseguir recursos de fora. É assim que caminha, mas a gente, Pernambuco, mora no coração, como vocês viram, isso tudo começou lá com dengue em 2012, e a Paula fez um esforço enorme para aquele projeto sair. E assim, a gente vai foi levando caminhos totalmente diferentes. Eu não ia pensar que ia estar sequenciando o vírus, porque eu comecei a tentar entender
como que é a transfusão sanguínea de dengue. Então, é meio assim. E eu acho que é nesse sentido, a gente tem um grupo bem aberto para colaborações e a gente tem muita vontade Sura, nesse projeto de dengue participou o PROCAP e participou o OC. Era o OC, o PROCAP e o EMOP, no projeto de dengue, que era a transmissão de dengue. Foi um projeto muito bom, a gente conseguiu ter equipes muito bem estruturadas para fazer, entende? E vamos ver, né? Se a gente tem outros, né? Nós somos, sabe, no OC, pelo menos a gente tem sido referência, né, para doenças infecciosas. Hepatite é uma coisa super mal trabalhada no REDS. A gente tem trabalhado pouco porque o recurso veio do NIH e eles têm perguntas específicas, mas na prática a gente coletou e guardou as amostras do REDS desses 10 anos de hepatite B e C. Então são coisas assim que estão lá e que a gente pode tentar buscar recurso ou mais difícil, que é você ter tudo organizado, já está lá. É só ter ideia, buscar um pouco mais de recurso e você consegue fazer projetos grandes. Acho que hepatite é uma das coisas que que a gente podia estar aproveitando mais no projeto REDS do que a gente. E o nosso HTLV, né, que a gente sempre se esquece dele. E no OC, né, num dos nossos hospitais, nós já temos alguma referência, né, também das colegas de pesquisa de Sura, nessa área. Então, a gente tem muitos caminhos a fazer. Vamos ver o que a gente consegue, né? Quem sabe a Jaqueline consegue trabalhar o HTLV, que ela parou no meio. Perfeito. Obrigada. Preciso voltar, então. Olha, Jaqueline, muito obrigado, viu, Esther? Adoramos, tá certo? Atrasamos um pouco, desculpa aí, viu, César? Mas a gente já vai sair, tá? Mas vamos ver se a gente fecha alguma colaboração direto da UPE sem passar pelo EMOP. Tchau. Obrigado, gente. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada a todas.